Sinceramente, eu não saberia dizer se certos companheiros encarnados desejam o progresso dos médios iniciantes. Alguns têm sido implacavelmente perseguidos pelos que se rotulam adeptos da doutrina. Fico pensando no que haveria de ser comigo, caso eu estivesse iniciando hoje na tarefa da mediunidade. Considero os médios da atualidade muito corajosos, quando se predispõem a enfrentar a crítica dos espíritas, daqueles que quase nunca têm uma palavra de simpatia e de ânimo para com os médiuns que vão para o sacrifício. Não entendo unificação sem união. A unificação espírita no Brasil tem esbarrado no personalismo daqueles que se dispõem a promovê-la. Não estou fazendo crítica a ninguém, mas quem ocupar um cargo de liderança deve ser o primeiro a preocupar-se, ele mesmo, com a exemplificação do Evangelho. Muitos espíritos têm reencarnado em nosso meio, apenas com o propósito de fazer confusão. Eu não sei como é que conseguem galgar altos postos na doutrina. Embora sejam dirigentes de centros, entravam o avanço do movimento. Em minha vida de médium, tenho me deparado com muitos companheiros assim. A gente nunca sabe com que intenção eles se aproximam. Emanuel me ensinou a identificá-los pelo brilho do olhar. Muitos deles, a vida inteira, estiveram à minha volta, espreitando os meus menores movimentos. As pessoas dizem, por bondade delas, que eu sou isto ou aquilo, mas eu sempre soube o que sou, um cisco. E esta consciência de minha própria pequenez que tem me conservado de pé, para não dizer de rastros. Já disseram tudo a meu respeito, me acusaram do que sempre quiseram, inclusive levantando dúvidas sobre o meu comportamento. Emanuel nunca me questionou a respeito de nada. Quando ele aparecia, eu devia estar pronto para o trabalho. Certa vez, estando muito triste, expus a ele o de que estava sendo vítima, relacionando as acusações que vinha sofrendo. Ele me respondeu: você está aborrecido com pouca coisa. Os cristãos eram presos e mortos, submetidos às mais terríveis torturas nos calabouços. Se você não ficar um pouco mais surdo ao que estão dizendo de você, não nos será possível continuar. Temos muito chão pela frente e a caminhada está apenas começando. O exemplo é uma força que repercute, de maneira imediata, longe ou perto de nós. Não podemos nos responsabilizar pelo que os outros fazem de suas vidas. Cada qual é livre para fazer o que quer de si mesmo, mas não podemos negar que as nossas atitudes inspiram atitudes, seja no bem quanto no mal. Existe uma espécie de materialismo que, com tristeza, vemos graçar entre os espíritas. Companheiros ficam na expectativa de que o mundo espiritual os aquinhoe com a produção de fenômenos que os induzam à crença na imortalidade. São aqueles que não se satisfazem com os prodígios da fé raciocinada. Como tais fenômenos, por vezes, não acontecem, esses companheiros aos quais nos referimos não deixam o espiritismo, mas se permitem fragilizar na disposição íntima de continuarem combatendo as próprias deficiências, acomodam-se dentro daquilo que são e não raro, chegam a dar a impressão, a quem os conhece, de que regrediram, ao invés de avançar.
Nunca pude pensar em casamento. Desde cedo, tive que me conformar com a ideia de renúncia à formação de minha própria família. No entanto, filhos nunca me faltaram, pois adotei como sendo meus os filhos do segundo casamento de meu pai e ajudei a criar muitos sobrinhos. De forma que tenho experiência de lidar com crianças e posso dizer que, sem amor aliado à energia, não conseguiremos êxito no campo da educação. A criança precisa de carinho, atenção, mas necessita também de ser encaminhada ao trabalho desde cedo, aprendendo a ser responsável. Muitos jovens drogados são filhos de pais excessivamente liberais. Sem disciplina, eu não teria conseguido chegar aonde cheguei. Apelos para que eu me desviasse não faltaram. O assunto da omissão dos pais na educação dos filhos é um problema sério. Há pais que mandam os filhos para a escola e pedem aos professores que os adotem, como se os professores fossem babás de luxo. O casamento, para ser sólido, há de ser uma união de almas afins, mas, sem espírito de tolerância, casamento algum vai adiante. União de almas simpáticas é uma raridade sobre a terra. Quase todos estamos vinculados aos nossos compromissos de existências anteriores. Com o passar do tempo, o casal que descobre entre si certas diferenças não deve se assustar, é natural que seja assim. Se não houver amor, que pelo menos haja respeito. Tenho visto muitos casamentos se desfazerem por causa do extremo egoísmo dos cônjuges, que não se dispõem a um mínimo de sacrifício e de renúncia. Ora, estamos ainda muito longe do amor com que devemos nos consagrar uns aos outros, mas nada nos impede de começar a exercitar a paciência, o perdão, o silêncio. Se um não revidasse quando fosse ofendido pelo outro, teríamos um número infinitamente menor de separações conjugais. Os empecilhos para que eu não levasse adiante a tarefa mediúnica do livro foram e continuam sendo inúmeros. Se eu me dispusesse a detalhar as perseguições que me foram movidas ao longo deste tempo todo, muita gente iria dizer que Chico Xavier ficou louco. Às vezes, para ter um pouco de paz, eu tinha, inclusive, que procurar o banheiro, para escrever. Vejo tanto médium reclamando disto ou daquilo, escrevendo confortavelmente em seus gabinetes. Não estou reclamando e nem fazendo crítica. O médium que se dispõe a produzir com os amigos espirituais tem que estar consciente da luta. Vivemos num planeta em que os raios do Sol, para chegarem até nós, têm que ser filtrados. Nunca me faltou a proteção de Emanuel, mas os espíritos infelizes sempre estiveram à espreita. A vida inteira me senti, em minha imensa desvalia, um soldado raso recebendo ordens do general a quem me competia obedecer na trincheira de combate. Interpreto cada livro dos nossos benfeitores como sendo uma semente que é lançada à terra. Essas sementes continuarão produzindo, mesmo depois que o lavrador não tenha mais condições para o plantio. Eu não sou o dono da terra e nem das sementes, sou apenas um pobre lavrador que foi chamado à tarefa de semear. Tenho procurado me desincumbir do trabalho de modo tal, que a enxada não me seja retirada das mãos.